E o Mais Saúde dessa terça-feira vem para poder falar de um fato que muita gente acha simples, né? Quando a gente fala de catapora. É uma doença que muita gente teve lá na infância, né? Que não, poucos adultos acabam sendo acometidos com a doença, mas que chamou muita atenção em um caso que aconteceu no Chile, um fisiculturista que acabou morrendo após pegar essa doença. A gente confere agora na tela do Mais Mato Grosso. Segundo a família, Rafael morava na cidade onde trabalhava como soldador e praticava fisiculturismo. Contraiu a doença em dezembro. Os sintomas chegaram a desaparecer, porém ele teve complicações e morreu. A catapora ou varicela é uma doença altamente contagiosa, mas geralmente é benigna, identificável pelas lesões na pele acompanhadas de coceira. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, houve mais de 600 mil casos notificados entre 2012 e 2017, com 38 mil internações e 649 mortes. A infecção é prevenível por vacinas. Quem contrai a doença uma vez fica imune, porém o vírus permanece adormecido no organismo e mais tarde pode ser reativado, provocando o herpes zoster. De acordo com uma pesquisa da Universidade Estadual de Montes Claros, após a pandemia, os casos de herpes zoster crescem mais de 35%. A vacina contra a doença é indicada para pessoas acima de 50 anos e está disponível apenas na rede privada. Pois é, e a gente volta para poder falar, né, do Mais Saúde, falar desse assunto aí, que é a catapora, recebendo a doutora Isabel Lopes, pediatra infectologista. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada aqui, muito feliz de poder estar participando com vocês. A gente fica muito feliz em te receber aqui e para dar as informações aqui para o nosso telespectador, realmente sobre essa doença catapora. Chamou muita atenção esse caso que a gente acabou de ver, desse fisiculturista que aparentemente é uma pessoa muito saudável, uma pessoa cuidando aí da saúde, né? E aí foi acometido com a doença, complicações teve nesse caso. O que pode ter acontecido nesse caso aí, doutora? Na verdade, essa é uma patologia que é muito comum na criança, né? Então, as crianças têm a doença com uma chance muito pequena de complicação. Contudo, quando acontece no adulto, mais ou menos 3% dos adultos e adolescentes que têm essa doença, eles podem ter complicações sim, e complicações graves. Independentemente do estado de nutrição, do estado de saúde dessa pessoa. E com esse rapaz, realmente foi uma fatalidade. Não é comum que isso aconteça, essas complicações, né, doutora? Não é comum. Nas crianças que a gente espera que seja comum, não são comuns as complicações, sim, mas existem. Contudo, nos adultos e adolescentes, a chance de complicação é muito maior. Tá. Doutora, e como que hoje a mãe, o pai que está em casa agora falou, mas eu não queria que meu filho passasse por isso. Uma vez na vida a gente tem que pegar obrigatoriamente, como a gente sempre ouviu falar, tem que pegar a catapora, porque senão depois, não é isso ou não? Isso, quando eu era criança, quando você era criança, nós tínhamos essa ideia, porque não existia vacina. Hoje já existe a vacina contra a catapora, ela está disponível na rede pública, nos postos de saúde, ela faz parte das vacinações obrigatórias da criança, feita em 2 doses, uma dose com 1 aninho de idade, 1 aninho e 3 meses de idade, e a segunda dose com 4 anos, tá? Então isso está disponível de graça. Passando da faixa que até os 5 anos, que é quando essa criança pode receber essa vacina pelo SUS, ela teria então que procurar uma clínica privada. Os adultos que não tiveram essa vacinação ou que não tiveram a doença, podem buscar uma clínica privada para receber a vacina. É possível que depois vacinado possa ser acometido com a doença ou não, doutora? Sim, é possível. Nenhuma vacina é 100%. Então, a gente pode ter, mas quando tem essa doença, ela é muito mais leve. Então, a gente não tem a chance de complicação. Muito pelo contrário. O objetivo da vacina é justamente ela prevenir as complicações. E a gente não vê, principalmente com 2 doses, a gente não vê as complicações, nem em crianças e nem mais tarde nos adultos. E os primeiros sintomas que a gente pode ter dessa doença?
A criança começa com uma febre, né? O adulto também, com uma febre, manchinhas no corpo. Depois essas manchas, elas passam a ter uma elevação. Parecem umas bolinhas de água, né? E essas bolinhas de água, elas vão se esparramando pelo corpo e algumas secam e ficam parecendo feridinhas, com casquinha, e depois elas vão voltando em outros lugares até que a gente tenha a recuperação total. Mas nós vamos ficar aí por alguns dias com várias lesões em diferentes estágios no corpo. Tá, a gente tem uma pergunta que chegou do nosso telespectador aí, né, Israel? Chegou uma pergunta aqui para a doutora Isabel, viu, Cleide? Olha só, é a Lê lá de Várzea Grande. Ela, na verdade, fez 3 em 1 aqui, viu, doutor? Ó, meu filho vai fazer 4 anos e ainda não teve catapora. Isso é bom ou quando é adulto é mais perigoso? Mesmo com a vacina, ela pode ser perigosa, a catapora? E que remédio tomar para ela não ser muito forte? Fez 3 perguntas em 1. Muito bom. Então, tomando a vacina, pode sim ter a catapora, mas aí a gente já não tem mais esse risco, né, de ter as complicações. É muito raro a gente ver criança vacinada. Então o que a mãe tem que fazer é levar no posto de saúde, checar a caderneta de vacinação, e a caderneta estando em dia, essa criança vai estar protegida das complicações. Remédios, tem que procurar o médico para poder prescrever, porque existe uma categoria de remédios que é completamente contraindicada nos casos de catapora, que são os anti-inflamatórios, em especial aquele tipo de AS. Esse não pode, esse gera complicações nas pessoas que estão com catapora. Interessante a senhora falar do AS, porque é um medicamento muito popular, inclusive, né? Desde criança eu sempre ouço falar da AS ou AS como se fosse algo muito milagroso ali, não é? O tempo todo. E a senhora tirando essa dúvida aqui, muito interessante, doutora. Agora é o seguinte, a mãe tá ali, né, com o filho, com catapora, né, começando ali o primeiro estágio. A gente sabe que é muito difícil segurar a criançada de coçar. É verdade que quanto mais coça, mais aparece? É verdade. Quanto mais coça, mais a lesão, primeiro, se espalha, porque aquelas bolinhas que formam ali, elas estão cheias do vírus da catapora. E aí, quando eu coço, eu espalho e a chance de cobrir mais o corpo com as lesões, ela fica cada vez maior. Além disso, quando eu vou ferindo a pele, eu faço mais cicatrizes. E aí a criança fica com mais marquinhas, mesmo depois de curada a catapora. Então a dica é o seguinte, né, doutora? Cuidar bastante da saúde. Claro, se tiver com alguma criança em casa com catapora, não mande para a escola para conviver com outras crianças, né, doutora? Perfeito. E vacina. Vacina. E a outra fase que o adulto pode ter é a parte da herpes zoster. Porque a catapora, por mais que ela aconteça de uma forma tranquila e leve, esse vírus, ele continua morando no nosso corpo. Então é interessante porque ninguém sabe disso, né? A maioria não sabe disso, sim, mas a gente não cura da catapora. A catapora, ela permanece no nosso organismo, o vírus, e ela não vai se manifestar novamente dessa forma. Ela vai se manifestar na forma de zoster, o herpes zoster. E aí é uma forma que tem uma gravidade, acontece nas pessoas que estão com a imunidade fraca, acontece mais nos idosos, mas também existe vacina para isso. E só tem essa vacina nas clínicas privadas. A gente falando mais uma vez de vacinas, a gente passou por uma fase muito delicada na saúde, que foi o negacionismo das vacinas, principalmente a Covid-19, e isso acabou acarretando outras vacinas também não sendo aplicadas por pais e mães. Então a gente mostrando mais uma vez como especialista na saúde, falando que vacinas salvam vidas desde sempre, principalmente previne doenças também, como a gente está vendo aí. Obrigada, doutora. Eu que agradeço. Seja sempre muito bem-vinda aqui no Mais Saúde. Na terça-feira que vem, a gente volta com mais um assunto do Mais Saúde aqui no Mais Mato Grosso.